Bom dia, que bom que você está comigo outra vez. Que Deus te abençoe, abençoe a mim também. Que vamos abrir a palavra mais uma vez. Deus seja louvado por isso, por esse privilégio. As duas testemunhas de luto é o título, é o tema dessa semana. Então, as duas testemunhas de luto, nós vamos estudar e o verso que da semana é: a erva seca, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então, aqui está falando do caráter da palavra de Deus. Então, nós vamos descobrir essa semana quem são as duas testemunhas de luto. Então, ao longo dos séculos, a Bíblia ela foi dissecada, perseguida, posta em dúvida e descartada. Foi acorrentada em mosteiros, foi queimada em praça pública, rasgada. E os crentes eles foram ridicularizados, presos e martirizados. No entanto, a palavra de Deus permaneceu. A igreja medieval perseguiu fiéis. Contudo, a Bíblia iluminou as trevas. Quando William Tyndale foi julgado por sua fé, lhe perguntaram quem o havia ajudado a espalhar a Bíblia. Ele respondeu: o bispo de Durham. Os juízes ficaram chocados. Tyndale explicou que o bispo havia comprado um lote de exemplares de sua tradução da Bíblia e o queimou publicamente. Então o bispo não sabia que estava ajudando a causa da verdade, pois havia comprado as Bíblias a um alto preço. Com a compra, Tyndale imprimiu muito mais Bíblias do que aquelas que foram queimadas. Então, nesta semana, nós vamos estudar um dos ataques mais cruéis às Escrituras e à fé cristã. Na Revelação Francesa, o sangue fluiu nas ruas da França e a guilhotina foi montada na praça de Paris. E milhares foram mortos e o ateísmo se tornou a religião do Estado. No entanto, o testemunho da palavra de Deus não pôde ser silenciada. Então, essa lição de hoje, ela se baseia nos capítulos 12 até 17 do livro O Grande Conflito. Então, as duas testemunhas. Quais são as 5 características das duas testemunhas? Está Apocalipse 11, verso 3 a 6. Você vai, ao ler esses versos, você vai descobrir que as duas testemunhas, elas profetizam, elas têm autoridade para profetizar, elas estão vestidas de saco, têm o Espírito Santo, de sua luz sai fogo e ele consome os inimigos. Então, essas são as 5 características dessas duas testemunhas. Em Zacarias, após capítulo 4, o profeta viu 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda do candelabro de ouro. A mesma imagem que encontramos no Apocalipse 11. Zacarias é informado de que representam os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Isso está em Zacarias 4,14. As oliveiras alimentam o azeite do candelabro para que ele continue a dar luz. E o salmista escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isso está em Salmos 119 e 105. O azeite representa o Espírito Santo, que está em Zacarias 4, 2 e 6. A visão de João em Apocalipse 11 descreve a palavra de Deus sendo proclamada no poder do Espírito Santo para iluminar o mundo. Então, essas duas testemunhas, elas podem profetizar e impedir que a chuva caia pelo tempo que previrem. Elas podem transformar a água em sangue, ferir a terra com pragas. Pela palavra de Deus, Elias disse que nenhuma chuva cairia sobre Israel. E em resposta à sua oração, não houve chuva por 3 anos e meio, conforme está confirmado em Tiago, capítulo 5, verso 17. Então ele orou
e a chuva voltou enquanto os falsos profetas de Baal falharam em acabar com a seca. Essa história está em 1 Reis 17, 18. Moisés, pela palavra de Deus, anunciou 10 pragas sobre os egípcios, incluindo transformar água em sangue, pois o faraó se recusou a deixar o povo de Deus a ir. Esse está em Êxodo 7. Aqueles que tentaram profetizar as Escrituras serão consumidos pelo fogo que sai da boca das duas testemunhas. Visto que eles proferiram tais palavras, eis que transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca e farei deste povo a lenha e o fogo os consumirá. É duro, né? Jeremias 5:14. A palavra de Deus pronuncia juízo sobre todos os que a rejeitam. Em João 5:39, Jesus declarou que as Escrituras do Antigo Testamento testificavam dele, porque elas davam testemunho dele. Ele também disse que o Evangelho seria proclamado para testemunho ao mundo inteiro. Isso está em Mateus 24:14. A base desse testemunho é o Antigo Testamento, juntamente com o Novo Testamento. A palavra traduzida como testemunho, nesses 2 versos, vem da raiz martis, da palavra traduzida como testemunhos em Apocalipse 11, verso 3. Quem são essas 2 testemunhas? Tendo em vista esses pontos bíblicos e as características dadas em Apocalipse 11, concluímos que as 2 testemunhas devem ser as Escrituras do Antigo e Novo Testamento, do Antigo Testamento e do Novo, que comunicam a luz e a verdade de Deus ao mundo. Então, alguns minimizam o Antigo Testamento como irrelevante, né? Mas qual é o erro dessa atitude? Porque quando Jesus ia ensinar, ele sempre falava, está escrito. Porque o Evangelho não estava escrito ainda quando Jesus andou na Terra. O Evangelho foi escrito depois, o Novo Testamento foi escrito depois. Então, Jesus, ele repetiu o Antigo Testamento quando ele andou na Terra, ensinando ao povo, ensinando aos seus discípulos. Então, que Deus nos abençoe a aceitar toda a palavra como inspirada de Deus. Em nome de Jesus. Amém.